Deus abençoe você e sua família. Venho mais uma vez aqui trazer uma pequena reflexão falando sobre o Apocalipse, que aparentemente é um livro muito complexo, muito difícil de se entender, mas na realidade é um dos livros muito abençoado. Inclusive, no próprio livro, no capítulo 1, versículo 3, diz: bem-aventurado aqueles que leem aquilo que nele está escrito, ou seja, serão abençoados, serão bem-sucedidos. É o único livro da Bíblia que promete bênção você ao ler. Mas eu quero falar justamente da divisão do livro do Apocalipse, de uma maneira bem resumida. O livro do Apocalipse ele se divide em três etapas, ou três fases, né? A primeira, como está justamente no capítulo 1, versículo 19. Ele vai justamente fazer a divisão do livro do Apocalipse. Ali o Senhor está falando com João: as coisas que vistes, as coisas que são e as que hão de acontecer. As coisas que viste está relacionado à vida de Cristo, ao ministério de Cristo que João vivenciou e a sua glorificação, ou seja, a glorificação de Cristo lá no céu. Então o capítulo 1, ele mostra, todas as coisas relacionadas ao que João viu e que é a glorificação do Senhor Jesus Cristo no céu. Então a gente vê uma descrição da pessoa de Cristo ali, as coisas que João viu. Mas a partir do capítulo 2, e versículo 3, vai falar das coisas que são. As coisas que são estão relacionadas justamente às 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma dessas igrejas, segundo os teólogos, os estudiosos, cada uma dessas igrejas, literalmente elas existiram na época, mas cada uma delas representa um período histórico da igreja do Senhor Jesus Cristo até o arrebatamento. Então a primeira igreja ela se refere à igreja de Éfeso, ao período dos apóstolos, um período realmente de fervor, de amor, de uma vida realmente cheia de Deus, cheia do poder e da unção do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor. E a última, Laodiceia, que vem simbolizar o final da igreja, é o que nós estamos vivendo hoje. Essa igreja ela representa uma igreja realmente que vive confusa, ela nem é quente e nem é fria, ela é morna. Aparentemente ela é rica materialmente falando, ela é rica. Nunca na história a igreja foi tão rica materialmente falando como nos nossos dias. Mas o próprio Jesus diz ali que ela é miserável, pobre, e ela também é cega e ela está nua. Então a igreja da atualidade, representada pela igreja de Laodiceia, realmente representa isso, e é o que nós estamos vendo, vivenciando. Representa o último período da igreja de Jesus na terra. Isso quer dizer que a qualquer instante, a qualquer momento, a igreja será arrebatada. Então é chamado o período das coisas que são, ou seja, o livro do Apocalipse é dividido nas coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer. O capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse, na realidade, isso tem a ver aí justamente após o arrebatamento. Esse período aí é um momento muito especial no céu, um momento da igreja estar lá, a igreja estará presenciando esses acontecimentos no céu, que é no capítulo 4 e o capítulo 5. É um momento em que haverá reuniões, reunião muito importante, é um momento em que vai ser realmente aberto, vai ser aberto os selos, aberto as trombetas e também as taças da ira de Deus. Isso vai acontecer e esse momento glorioso no céu, a igreja vai já estar presente, a igreja estará lá no capítulo 4 e no capítulo 5. Mas na realidade, aí sim começa justamente as coisas que hão de acontecer. 4 e 5, a igreja está lá no céu, nesse momento tão especial. Mas a partir do capítulo 6 até o 22, esses acontecimentos vão estar acontecendo, até o 20, na realidade, vão estar acontecendo na terra, que é chamada o período da grande tribulação. E aí realmente coisas incríveis vão acontecer aqui na terra,
que é totalmente algo assim indescritível, de um sofrimento indescritível que vai estar acontecendo aqui na terra. Coisas terríveis que nunca houve. Jesus vai dizer lá em Mateus 24 que nunca houve e nem haverá jamais algo semelhante ao que vai acontecer, né, no período da grande tribulação, né, para que todos se venham inteirar da grande tribulação. É a última semana das 70 semanas de Daniel, de anos, lá no capítulo 9 de Daniel, versículo 24 ao 27, que vai falar dessas 70 semanas. Então, todas as 69 se cumpriram até a morte de Cristo. Com a morte de Cristo, faltou-se uma última semana. E aí, nesse período, há um período já de mais de 2000 anos que essa semana ainda não se cumpriu, que é o período da igreja. Que a igreja teve a sua missão, tem a sua missão de propagação do evangelho em todo o mundo, anunciar o evangelho no mundo inteiro, propagar o evangelho a começar de Jerusalém até os confins da terra. Eu sei que alguns ali na interpretação de Mateus também 24:14, que fala, e quando esse evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Só que muitos acham que o fim está falando do fim por exemplo, que a igreja vai ser arrebatada somente quando o evangelho for pregado em todo o mundo. E não é isso que a Bíblia está dizendo, não é isso que a Bíblia está falando. Não é a igreja que vai pregar o evangelho no mundo inteiro e aí Jesus vai voltar para a igreja. Não é. A evangelização ela vai continuar ainda aqui na grande tribulação. A evangelização vai continuar porque 144 mil judeus vão pregar o evangelho. Duas testemunhas lá em Jerusalém vão pregar e o mundo inteiro ouvirá através das mídias, né? Através da televisão e das mídias sociais, ouvirão o evangelho pregado por essas duas testemunhas. E inclusive a Bíblia vai dizer aquilo que os anjos queriam fazer, que eram pregar o evangelho, vai acontecer. 3 anjos vão pregar. Um vai pregar o evangelho nas nuvens, seja no alto céus. Ou seja, o evangelho vai continuar sendo pregado no período da grande tribulação. E no milênio vai acontecer também, após, né, a grande tribulação, vai haver a evangelização ainda do mundo. Porque nesse período muitos ainda não terão conhecimento nas ilhas, nos lugares mais distantes. E Isaías vai mostrar no capítulo 66 que Israel será responsável pela evangelização plena e completa. Aí sim virá o fim. Então, quando o evangelho for plenamente completo, então virá o fim. Então, o fim que está sendo falando é o fim do mundo. O fim da igreja realmente tem a ver com Israel, tem a ver com o nascimento, o fortalecimento de Israel como nação. Então, a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento. Independe da evangelização do mundo. O ponto de partida para a igreja ser arrebatada é Israel, não é a evangelização do mundo, porque o Senhor, por alguns acham, né, que não, então todo mundo tem que ouvir para que, né, seja a igreja tirada, porque todo mundo tem que ouvir. Então Deus seria injusto com aqueles que já morreram, porque milhões de pessoas já morreram e nunca foram evangelizados. Então não tem a ver com a evangelização, o arrebatamento. Sim, a evangelização do mundo vai continuar na grande tribulação, e uma multidão incontável, como está lá em Apocalipse capítulo 7, uma multidão que vai comparecer diante do Senhor com palmas, aplaudindo e glorificando ao Senhor e pedindo justiça, porque eles foram mortos por causa do Evangelho, porque testificaram de Cristo, porque eles ouvirão o Evangelho na grande tribulação. Então, a evangelização continua e também no milênio. E aí sim vai ver o final de todas as coisas. Continuando, então, nesse momento aqui, a divisão vai começar, as coisas que hão de acontecer, que é a grande tribulação. Capítulo 6 é a abertura dos selos. Na grande reunião do céu, no capítulo 4 e 5, vai falar disto. Essa reunião, e ali há um silêncio, há uma perspectiva, uma expectativa muito grande, porque não há ninguém para abrir justamente o livro, os selos, mas aí diz que o leão da tribo de Judá, aquele que morreu e que entregou a sua vida, ele abrirá os selos. E aí começa a abertura dos selos.
que muitos também venham a confundir, né? Venham interpretar como se os cavaleiros do Apocalipse, e na realidade a ênfase dada no capítulo 6, na abertura dos selos, realmente está falando dos cavalos do Apocalipse e não dos cavaleiros. Por quê? A abertura do primeiro selo vai ser o cavalo branco, ou seja, a ênfase é o cavalo branco e o seu cavaleiro. Esse cavaleiro muitos também confundem como sendo Jesus Cristo, mas não é Jesus Cristo, é o anticristo que virá, né, de uma maneira aparente, com a aparência de uma pessoa boa e maravilhosa, porque o seu propósito é justamente enganar Israel, vir para Israel e fazer aliança com Israel, porque Jesus vai dizer lá em João que Jesus, eu vim em nome de meu Pai e vocês não me recebestes, mas outro vai vir em seu próprio nome, certamente vocês o receberão. Então Israel vai receber o anticristo como ele sendo o Messias, e ele vem realmente na aparência de uma pessoa maravilhosa, trazendo uma paz mentirosa e enganosa para Israel e para o mundo. O mundo vai aplaudir ao anticristo. Então ele vem, né, montado no cavalo branco, trazendo uma paz enganosa e mentirosa para o mundo. Depois vem o cavalo vermelho, que também vai aparentemente, né, ele vai trazer realmente algo terrível para a terra. Representa um período, mais um período da história, justamente da grande tribulação. Esses cavalos, eles vão dividir a grande tribulação em períodos. Então o cavaleiro do cavalo branco é o mesmo cavaleiro do cavalo vermelho. Ele vai trazer guerras, são batalhas que ele vai travar nesse período de conquista, porque ele quer expandir, né, o seu domínio, o seu reinado sobre toda a terra. Então é o anticristo que está montado neste cavalo vermelho. Ele vai criar guerras, vai criar muitos conflitos para a expansão e domínio das nações. Esse será o seu propósito, domínio total de todo o planeta Terra. Em sequência, aberto o terceiro selo, é um cavalo preto. E o cavaleiro desse cavalo preto é, mais uma vez, o anticristo. São períodos, os cavalos representam períodos, né, de acontecimentos que vai estar acontecendo na grande tribulação. E aí ele vem trazendo, né, uma aflição muito grande sobre todo o mundo, economicamente falando. A carestia será muito grande, né? A dificuldade para se comprar, para se alimentar, para sobreviver, será terrível dos habitantes da terra, porque tudo se tornará caríssimo. A economia realmente será algo assim terrível nesse período. E por último, o cavalo amarelo. Esse cavalo já podemos dizer aqui, né, que será um período de muita morte mesmo na terra. Muitas pessoas irão morrer e vai defragrar aqui com justamente a guerra, a terceira guerra do Armagedon. Então o cavaleiro que estará montado sobre o cavalo amarelo é o anticristo. Então são períodos da grande tribulação que não são cavaleiros diferentes, é um só cavaleiro. Os cavalos é que dão, né, o parecer dos acontecimentos. Então, por último, o cavalo amarelo, ele é a morte, traz morte, muita morte, inclusive a terceira guerra mundial será travada. Então é um período de muito sofrimento na terra, né? A grande tribulação não é para a igreja, a grande tribulação é para Israel, porque Deus, ele fala claramente lá no livro de Daniel 9, 24 ao 27, que há um propósito dessas 70 semanas, e na última semana, a última semana é a conclusão do propósito de Deus para com Israel, que é para extirpar de Israel todo o pecado, toda iniquidade, toda maldade, toda violência, e consagrar o santo, santificar o santo do santo. Esse é o propósito de Deus. Então a grande tribulação é para Israel, não é para a igreja. Para a igreja, justamente no capítulo 3, versículo 10, ali o Senhor nos diz: como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da grande tribulação que há de vir sobre toda a terra, para atentar todos aqueles que habitam na terra. Então a igreja não vai passar pela grande tribulação. A igreja vai ser tirada, e a qualquer momento ela vai ser arrancada da terra para estar
com o Senhor. Então, meu querido, esteja preparado. O Apocalipse será um período realmente de muito sofrimento, que é algo inigualável, nunca houve nem haverá jamais. É um período terrível, né? Onde há manifestações que nunca aconteceram. Haverá um período, no capítulo 9, fala que serão soltos demônios que estão presos até então, e eles vão ser soltos. E nesse período a morte, ela não vai tirar a vida de ninguém. A morte vai estar presa por 5 meses. As pessoas vão querer morrer, pularão dos mais altos prédios e não morrerão. As pessoas se queimarão, tocarão fogo nos seus corpos, as pessoas pularão dos altos prédios e nada acontece, ou seja, permanece vivo com seus corpos mutilados, mas não morre. Isso por 5 meses, porque o ataque desses demônios é algo terrível. A Bíblia diz que é semelhante ao escorpião. O ferrão do escorpião é dores terríveis que as pessoas sentirão e preferirão a morte, mas a morte fugirá deles. Então vai acontecer coisas realmente terríveis, e o anticristo vai dominar, o anticristo vai reinar, vai enganar Israel, vai enganar o mundo inteiro. E depois de algum tempo ele quebrará a aliança com Israel, e o mundo inteiro vai ver quem está reinando na terra. É o próprio Satanás. A trindade satânica está agindo. É o anticristo, o falso profeta e o dragão, a serpente, Satanás estará reinando na terra. Então isso haverá um final, porque tudo vai se culminar no momento em que eles vão cercar Israel, como está no capítulo 12 de Apocalipse, que fala da mulher. A mulher, ela foge, cria asas e ela voa para os montes, provavelmente Moabe e Edom, né? Ali está também a cidade de Petra, provavelmente através dos drones que voam, né? Que essas asas aí da mulher, Israel é a mulher, e essas asas possivelmente sejam os drones, algo na atualidade, né, que avança cada dia mais, e logo isso vai poder levar pessoas, e eles fugirão para os montes e ali se esconderão da serpente, do dragão, e ele vai trabalhar para a destruição. E quando Israel tiver para ser destruído, para ser aniquilado, nesse momento Jesus, ele convida a sua esposa agora, anteriormente noiva, que é a igreja, que está na grande festa, nas bodas lá no céu. Jesus vai parar a festa e vai dizer agora: venham comigo, vamos em socorro aos meus irmãos, os meus compatriotas Israel, porque eles clamam por mim. Então Jesus vem com a sua esposa, a igreja, e todos os anjos, e descerá sobre a terra. Nesse momento está havendo a batalha, a guerra, o Armagedon, para a destruição total de Israel. E nesse momento Jesus vem, como está em Zacarias, capítulo 12 e também no 14. Ele vai descer e colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, né? E vai fendê-lo ao meio. E ele vem socorrer Israel com a sua esposa. E aí ele vai prender o Satanás, né? Mandar o arcanjo Miguel prendê-lo, lançá-lo na prisão por 1000 anos, e assim todos os demônios. E aí ele vai estabelecer o milênio, 1000 anos de paz. A nova Jerusalém descerá do céu, a cidade quadrangular. Apocalipse 21:16, você pode conferir. Ela descerá do céu, né? E virá sobre a Jerusalém terrestre, e ali a igreja vai reinar com Cristo durante 1000 anos sobre a terra. Enquanto que o Israel terreno, ele dominará o mundo inteiro como nação. Vai ser a nação predominante sobre todas as nações da terra, será Israel. E depois de tudo isso, no final do milênio, Satanás será solto, e nesse momento é totalmente destruído todas as coisas, né? Cairá fogo do céu e tudo será consumido. E aí virá um novo céu e uma nova terra. Não há tempo para nós explicarmos tudo isso, mas que Deus abençoe a sua vida, que Deus te proteja e te guarde, né? Que Deus te dê cada dia mais uma fé viva e inabalável, cada dia mais fervoroso no Senhor, porque a hora se aproxima, o momento se aproxima de que Cristo vem para levar a sua igreja. Um abraço no seu coração e na sua família. Deus te abençoe!